que é uma opção que pode ser discutida, principalmente nós vamos entrar num período eleitoral, deve ser discutida pela sociedade, não é? Como eu me referi no começo do programa, existem vários outros modelos, inclusive esse, eu não vou pedagiar. Eu posso até remunerar as concessionárias, não pelo custo do pedágio, mas quanto uma planilha de custo que ela apresente, e eu tire as receitas dos impostos. Agora, eu tenho que saber que desses impostos, o maior sacrifício é feito pelas pessoas de menor renda e que, estatisticamente, não usam as estradas. É sobre elas que vai recair esse peso maior. A segunda coisa que eu queria me referir é o seguinte: Campinas tem tido um desenvolvimento industrial na última década superior à média do Estado. O pedagiamento da região metropolitana de Campinas não atrapalhou a vinda de indústrias para cá. Não estou também, de novo, contestando a sensibilidade, o feeling da administração da Motorola. Mas eu queria chamar a atenção o seguinte: hoje, o mundo trabalha, principalmente o esquema, as funções de produção, elas têm uma coisa chamada just in time, ou seja, eu trabalho sempre com o menor estoque possível. Por quê? Porque meus fornecedores me fornecem mercadorias rapidamente, com a precisão que eu preciso. Não é? Eu quero dizer que o aeroporto de Viracopos tem pelo menos uma empresa que recebe 15 carregamentos por semana. Isso quer dizer, recebe um pouco mais de 2 por dia na semana. Isso é um just in time. Agora, ele pode fazer isso porque o aeroporto de Viracopos é servido por estradas de excelente qualidade. Ele não vai vir da China, de Hong Kong, da Indonésia, da Europa, etc., chegar a mercadorias para ele produzir, porque se ele recebe mais de 2 vezes por dia, o estoque dele é baixo, a função de produção dele está otimizada. Agora, se ele tiver uma estrada aqui ruim, que cai, o caminhão breca, tem desastre, etc., ele não poderia fazer esse esquema. Não quero dizer com isso que basta todas as empresas ficarem perto do aeroporto e vamos se depender disso. Não é isso. Tem outras empresas em que a proximidade, principalmente no caso citado da Motorola, a proximidade dos fornecedores dá um desenvolvimento, uma massa crítica tecnológica muito importante para ela, e talvez por isso ela queira trazer os seus principais fornecedores para o mesmo local onde se desenvolve, os produtores, os engenheiros juntos, etc., conseguem aumentar a produtividade tecnológica disso. Então, de novo, eu não estou negando, mas também se me perguntarem se eu prefiro pagar imposto sozinho ou dividir com todo mundo, eu prefiro dividir com todo mundo. Prefeito, o professor Gustavo Zimmermann coloca aqui uma questão bastante importante, essa do aeroporto de Viracopos, né? Uhum. Esses estudos todos que têm sido apresentados à sociedade sobre a ampliação do aeroporto de Viracopos, junto com a vinda do trem de alta velocidade, que vai, enfim, ter um papel importante. O senhor acha que se isso acontecer realmente, né, essa ampliação, o desenvolvimento da região metropolitana de Campinas suportaria essa ampliação, né, esse aumento de negócios com um modelo que não fosse esse modelo de concessões hoje colocado? Bom, primeiro, em relação ao estudo passado de 10 centavos por quilômetro rodado, é um estudo da própria Secretaria de Transporte do Estado. Está correto. Que nos passou, que nos informou esse dado. E o que eu busco, na verdade, quando eu coloco de se pagar pelo quilômetro rodado, é que se a gente está dentro de Campinas, e dentro de Campinas eu preciso ir para a primeira cidade logo de Campinas, como, por exemplo, Indaiatuba ou Jaguariúna, eu pago, nesses primeiros 18, 20 quilômetros, eu pago uma tarifa cheia de R$ 7,90 ou de R$ 8,80. E quem está 40 quilômetros distante dessas primeiras cidades, que eu usei como exemplo, paga a mesma tarifa. Ou seja, a pessoa que anda 60 quilômetros, ela paga o mesmo na pessoa que anda 20 quilômetros. É essa diferenciação e essa injustiça
tributária que está sendo feita, porque a mesma pessoa que anda todo dia para percorrer um trecho de 20 quilômetros paga o mesmo valor daquela que percorre 60 quilômetros. Então, existe uma diferenciação tributária no pagamento da tarifa de pedágio. O que a gente busca é o equilíbrio para essas pessoas que percorrem um trecho muito mais distante, vão pagar por aquilo que percorre, mas aquela que usa apenas um pedaço inicial não pague. Porque é vantajoso para a concessionária pegar a grande arrecadação onde existe maior fluxo e não cobrar depois daquele que tem menor fluxo. Por isso que a gente busca essa compensação nesses municípios que estão em volta. Agora, nós temos aqui dentro da nossa região uma região que equivale ao PIB do Chile. Então é natural que numa região que você tem o PIB do Chile, haja um interesse dessas empresas virem para cá, porque o desenvolvimento é forte na nossa região e não é à toa que a gente tem um desenvolvimento e uma segunda região metropolitana como a de Campinas. Então é natural que os investimentos venham para onde existe esse grande avanço de um polo tecnológico, como as grandes indústrias de tecnologia que nós temos, um polo universitário com faculdades importantes como a PUCamp, como a Unicamp. Isso tudo facilita o desenvolvimento de estratégias mercadológicas. Agora, nós pagamos o IPVA, que já tem uma parcela do IPVA que deveria ser distribuído para a conservação e manutenção das estradas. Então, nós pagamos uma vez com o IPVA, pagamos outra vez com as rodovias e pagamos caro. Se pagássemos baratos não haveria problema, mas pagamos caro. Agora, sobre o assunto que o senhor me coloca, eu acredito que, sem dúvida alguma, nós que temos aqui e pagamos nesse país um atraso feito no governo de Juscelino Kubitschek, que a troco das multinacionais construiu esse país em cima de rodovias, ao invés de construir o país em cima de ferrovias, nós hoje temos que fazer todo o transporte de passageiros, de cargas, competindo caminhões imensos nas rodovias com carros menores de passeio e que disputam o mesmo espaço. Como é que nós podemos conceber que você vai de São Paulo, a maior capital desse país, a Rio de Janeiro, segunda maior capital desse país, numa rodovia chamada Presidente Dutra, que tem... Quantos anos tem a Presidente Dutra? Quantos anos existe? É de 49, é isso? Ela é inaugurada pelo Dutra em 50. Então, estamos falando de 60 anos numa rodovia. Em 60 anos, ela tem 2 pistas. Como é que, em quanto tempo, nesses 60 anos, aumentou a nossa carga de carros e de caminhões nas 2 únicas pistas, 2 para ir e 2 para voltar, numa mesma rodovia? A única alternativa que nós temos é o trem de alta velocidade. E aí, respondendo a sua pergunta, é fundamental que nós aproveitemos o momento em que nós temos os 2 dos maiores eventos mundiais no nosso país, que é a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíadas no Rio em 2016, para que haja um investimento privado na construção do transporte coletivo, que é a única alternativa que nós temos nesse país, para que a gente possa ter a produção de maneira muito mais rápida, ter o transporte coletivo de passageiros, que as pessoas, que nós possamos usar o transporte coletivo através do trem, utilizando essas 2 grandes oportunidades que nós temos. Caso contrário, nós vamos estar sempre nesse caos urbano que nós vivemos, nas cidades cada vez mais infladas com veículos, tendo que usar as rodovias, competindo com grandes caminhões de cargas pesadas e não tendo um transporte inteligente, seguro e moderno como é o trem de alta velocidade que nós temos na Coreia, no Japão, na China, na Europa e nos Estados Unidos. É isso, a minha prioridade seria nesse sentido.